Audiência de instrução e julgamento, o leigo, ele vai ou como testemunha, ou se for autor ou réu, ele vai para prestar depoimento pessoal. É muito importante tomar cuidado com a vestimenta, né? As mulheres com a vestimenta, os homens também, não precisa ir social, o autor de uma ação, o réu de uma ação, a testemunha, não precisa ir social, terno, gravata, não é obrigatório, né, para as partes, inclusive as testemunhas, mas precisa com calça comprida, né? Seja calça jeans, calça social, calça comprida. As mulheres com uma vestimenta esporte fino, vamos dizer assim, né? Não pode ser nada extravagante. Então é a orientação que o fórum transmite, né? Em relação ao advogado, não tem jeito. A audiência de instrução e julgamento, o advogado tem que estar de terno e gravata mesmo. E as mulheres também de roupas jurídicas, vamos dizer jurídicas, formais, sociais, acho que o termo mais utilizado, sociais no Brasil, né, em muitas regiões. Então, é assim, informação importante, nunca chegar numa audiência em cima da hora, pelo menos meia hora antes a uma hora antes. Grandes metrópoles, regiões de muitos carros, muitas pessoas, muito trânsito, né? É importante sim também chegar uma hora antes. Também é importante sempre instruir, o advogado, a advogada sempre instruir as partes, autor e réu. Cada um advoga para o seu lado, né? Mas vai instruir as partes. É importante instruir, conversar com as testemunhas, levar o documento pessoal, né? RG, CPF ou carteira de habilitação, tem que levar. O ideal é documento com foto, né? O CPF não tem, em regra, foto, então RG ou um documento com foto. Então essa é a ideia para que tudo corra bem nessa audiência. Uma audiência pode ser remarcada, né, caso alguém falte, se não for uma audiência pode ser decretada a revelia, então a audiência é algo muito sério. Nós temos o juizado especial civil, o antigo pequenas causas, e lá também temos duas audiências, a primeira de conciliação e a segunda de instrução e julgamento, lembrando que o juizado até 40 salários mínimos, até 20 eu não preciso de advogado. O termo audiência, gente, eu falo isso no meu livro, ele pode sim possuir diversas conotações dentro do nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, a depender do âmbito e da matéria, o ato pode ser subdividido em diversas espécies e tipos. Então, por isso nós temos audiências diferentes, inclusive no juizado especial civil. Em regra, quando nós falamos de audiências judiciais, estas ocorrem conforme descrição do Código de Processo Civil, né? Então nós temos aí as audiências do Código de Processo Civil. Existem as audiências do juizado especial civil e existem as audiências eleitorais, por exemplo, que têm regras específicas. Quando nós falamos das audiências, são 4 audiências que nós temos no processo civil, os principais tipos de audiências são essas 4, justificativa ou justificação, audiência de instrução e julgamento, audiência de conciliação e mediação e audiência de saneamento, que eu já expliquei o que é, muita gente desconhece a audiência de saneamento. O juiz, uma juíza, pode marcar essa audiência para tirar algumas dúvidas antes de julgar, assim como o despacho do senador para preparar o processo para julgar, a audiência de saneamento também serve para isso. A audiência de conciliação, gente, é aquela, como o próprio nome aponta, sugere, em que as partes terão a oportunidade de comporem o conflito por meio de acordo, né, e concessões mútuas também. Nas audiências de conciliação realizadas neste âmbito, é importante falar que o comparecimento das partes é necessário, porém pode ser dispensável com a presença exclusivamente do advogado com poderes para transigir, tá? Então pode sim. Muita gente tem dúvida em relação a isso. Professor, a parte tem que ir na audiência de conciliação. Na conciliação, se o advogado tem poder para transigir, ele pode fazer a presença nessa audiência sem as partes, tá? Então é algo importante. Situação diversa ocorre na audiência de instrução e julgamento, na qual a presença das partes é obrigatória, de fato, né? Indispensável, eis que o objetivo desse tipo de audiência é a produção de provas para a instrução do processo. Ela é convocada nos casos em que existirem questões não consensuais entre as partes que precisam, de fato, de um esclarecimento, precisam ser esclarecidas para melhor instruir o magistrado em relação à sua decisão. A audiência justificativa é uma audiência, por sua vez, por ser um direito constituído em favor do autor ou do réu, com o instituto de convencer de fato o magistrado a conceder a liminar pleiteada, normalmente na ação possessória, reintegração de posse, manutenção de posse, nas ações, né, por meio da prova oral, também prevê a obrigatoriedade de comparecimento das partes. Falando um pouquinho das audiências do juizado especial civil. O juizado especial civil possui uma especial relevância, as audiências possuem uma especial relevância,
Primeiro, por ser um procedimento simplificado. Nós temos aí apenas dois tipos de audiência no juizado, a conciliação e a segunda instrução e julgamento. Em segundo lugar, a presença das partes é indispensável, tanto na audiência de conciliação quanto na instrução e julgamento. Então toma cuidado, hein? Toma cuidado porque a regra na audiência de conciliação, no juizado, tem que aparecer, as partes devem estar presentes. Já no processo comum civil, processo civil, não. Tá? Pode o advogado fazer a audiência desde que tenha procuração para transigir, né? Então, importante. O não comparecimento do autor na audiência de conciliação, por exemplo, resultará na demanda chamada contumácia, né? Que nada mais é do que o arquivamento do processo sem resolução do mérito. Seja qual for a espécie de audiência, apenas um profissional poderá auxiliar o interessado quanto à melhor forma de proceder e se portar durante o ato para que o direito pleiteado ou combatido, né, seja de fato atendido. Então é importante. Nós temos a fundamentação da audiência de conciliação. Eu quero que você leia o 303, artigo 303 do Código de Processo Civil, o 308, 319, que fala da manifestação na petição inicial, principalmente o 334 também, e o artigo 16 da Lei 9.099 de 95. Em relação à audiência de instrução e julgamento, você tem que ler o 357, tem que ler também o 358 ao 368 do Código de Processo Civil e também o artigo 28 da Lei 9.099 de 95, Juizado Especial Civil. Já a audiência justificativa, nós temos a fundamentação, artigo 300 e também o artigo 562 do Código Civil. Tá? Então, é importante fazer a leitura, é importante também conhecer essas audiências, fazendo essa leitura. O professor trouxe todas as informações mastigadinhas, mas é complementar, te ajudaria bastante, tá bom? Quando nós falamos aqui de audiência é prova, né, gente? Nós temos duas provas. Nós temos um lado as provas documentais, são as provas documental em sentido estrito, ata notarial é prova documental, perícia, né, o laudo pericial é prova documental, e temos também inspeção judicial do juiz, que é prova documental. As provas orais, que são apresentadas em uma audiência de instrução e julgamento, nós temos sim o depoimento pessoal das partes e o depoimento pessoal das testemunhas. Tá? Então, essa é a regra. Dicas importantes de audiência, né, para fazer audiência. Sempre ler o processo, evite mandar terceiro, vou mandar um terceiro para que faça audiência no meu lugar. Isso pode acontecer? Pode. Eu posso subestabelecer alguém sem reserva de poderes, eu estou transmitindo o processo, cuidado. Com reserva é só para um ato. Então, quando eu subestabeleço um advogado para fazer audiência no meu lugar, que não seja CLT, registrado no escritório, então eu tenho que fazer um subestabelecimento para esse advogado ou advogada com reserva de poderes, ou seja, só para o ato da audiência, tá? Dicas importantes em relação à audiência. Então, a primeira, leia e estude o processo. Se não tiver tempo, leia ao menos as peças principais e identifique os pontos controvertidos da lide, porque a audiência é para isso. Depois, estude o rol de testemunhas da parte contrária. Isso é importante, é fundamental. Terceira dica, esteja preparado para fazer as alegações finais orais, hein? Você pode pedir prazo. Excelência, eu quero prazo de 10 dias, eu quero prazo para fazer escrita. Em alguns casos, é bom fazer escrito porque você consegue trabalhar melhor. Mas tem casos que a celeridade nos ajuda, né? Então, por que não fazer as alegações finais orais? É interessante. Mais uma dica também, jamais instrua a testemunha sobre o que ela deve dizer ou não. Você pode orientar como funciona a audiência, mas cuidado, né? Mentira tem perna curta, a testemunha fica nervosa na hora e fala que o advogado orientou. Então, cuidado, hein? Também, como modificar um rol de testemunha que já tenha sido apresentado, é uma dúvida muito comum. Nós vamos falar sobre isso também. Vamos lá, voltando aqui na primeira dica, tá? Eu quero tratar isso com você. As audiências, gente, elas são conhecidas por dar frio na barriga, né? Tanto das partes como dos advogados e advogadas. Estar diante de um juiz não é nada fácil, né? E tem que tirar isso da cabeça, não existe hierarquia, ninguém é melhor que ninguém. Pelo contrário, né? Vamos ser sinceros, tem juíza que, vou te falar uma coisa, hein? Precisaria rever os seus conceitos, uma falta de conhecimento prático e intelectual, né? Então, é uma realidade. Então não tem que perder esse medo, esse receio, falar com voz alta, olho no olho, isso é importante, passar confiança, né? É preciso para defender os direitos do seu cliente e encarar a parte contrária sempre com educação, né? Então isso é importante.
Quando eu falo da dica, leia e estude o processo. Se não tiver tempo, leia pelo menos as peças principais, identifique os pontos controvertidos da lead, é muito importante, tá? Em relação ao estudo do rol, testemunhas, perguntar para o cliente, ó, quem que é essa testemunha? Você conhece ou não? Mesmo porque não pode ter amizade nem desamizade, né? Não pode ser amigo e nem inimigo, senão a testemunha é contraditada. E qual que é o momento de contraditar a testemunha, né? Acho que é uma das principais dúvidas. É no início, antes da testemunha a testemunha, quando ela se qualifica, já não dá mais. Então, chamou a testemunha, você já tem que contraditar ali. Cuidado de não perder o prazo para precluir, ok? Então, isso é importante. Jamais instrua a testemunha, porque ela fica nervosa, ela vai falar que foi o advogado que orientou, então toma cuidado com isso. Eu falei que ia falar para você aqui como modificar o rol de testemunha, já que tenha sido apresentado talvez na inicial. Uma das coisas que mais acontece bastante na prática é o advogado deixar de precluir o direito de produzir prova testemunhal por não apresentar o rol de testemunhas no momento adequado, ou mesmo, né, pleitear a substituição de uma testemunha de forma equivocada. O Código de Processo Civil, gente, estabelece que, ao designar a data da audiência, o juiz deverá fixar prazo comum, não superior a 15 dias, para que as partes apresentem o rol de testemunha. Não sou obrigado a apresentar na inicial, no agendamento da audiência que tem que ter o prazo de 15 dias. Seja o prazo, né, o prazo não é de 15 dias, ele pode ser de 15 dias, então, e a primeira coisa que você deve observar, qual é o prazo efetivamente estabelecido, né, pelo juiz, se é 15 dias ou não. Tá? Então, ficar atento em relação a isso. Eu consigo fazer a troca através de petição. Eu posso pedir a troca da testemunha, informando que a testemunha morreu, a testemunha está doente. E a terceira hipótese, a testemunha haver mudado de residência ou local, também posso fazer esse pedido, tá bom? Legal. Então, é importante conhecer as testemunhas, é importante saber o que você está fazendo, tudo isso faz a diferença para que você possa atuar com qualidade, tá bom? Chegamos ao final aqui do nosso programa, hoje encerrando um pouquinho mais cedo, né? A nossa aula, nosso curso aqui com muito carinho, mas conhecimento não faltou, vai ajudar você, tá bom? Um abraço e até a próxima.